Ninguém quer ouvir isso, mas não dá mais para esconder. As palavras de Padre Pio estão se confirmando, uma a uma, diante dos nossos olhos. E agora, algo ainda mais sombrio se revela. Abril de 2025. Não é só mais um mês no calendário. É um marco, um divisor de águas, um alerta gritado do céu. As profecias falam de dor, perda e revelações espirituais que só quem ainda sente o coração bater pela fé vai entender. E você precisa estar preparada, porque o tempo já não corre, ele pressiona. As escolhas que você fizer hoje vão ecoar no que está por vir. As mães, os pais, os filhos, todos serão tocados, mas poucos ouvirão o chamado. Você está ouvindo agora, e essa voz, essa sensação que toma seu peito, esse aperto, não é à toa. É porque chegou a hora. E se você ainda duvida, espere até o final. Mas saiba, nem todos vão suportar o que será revelado aqui, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. O que está vindo não é apenas físico, é espiritual, é interno, é invisível aos olhos, mas presente em cada respiração tensa que damos. As palavras deixadas por Padre Pio, em silêncio, agora gritam nas entrelinhas dos noticiários, nos sonhos perturbados, nas doenças que surgem do nada. Abril de 2025 carrega um peso que só os olhos atentos da fé conseguem perceber. Você sente isso também? Como se algo estivesse prestes a romper, como uma corda esticada até o limite? É porque está. E ninguém mais vai poder dizer que não sabia. As dores do mundo não são apenas castigos, são avisos. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora antes que desapareça. Depois, escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. As pessoas tentam silenciar a verdade, esconder o que incomoda. Mas há coisas que, quando são ditas, nunca mais podem ser desouvidas. E Padre Pio sabia disso. Por isso ele avisou, por isso ele escreveu. Porque os dias escuros que se aproximam não são uma invenção, são uma preparação. E você que chegou até aqui precisa entender. Há algo sendo movido no invisível. Uma força que os olhos não veem, mas o coração sente. Algo que toca especialmente aqueles que já choraram calados, que já pediram respostas e só ouviram o silêncio. Mas agora o silêncio acabou. A resposta chegou. E é urgente. Você consegue lembrar da última vez que se sentiu segura? Que não teve medo do que poderia acontecer no dia seguinte? Talvez isso já faça tempo. Talvez você nem lembre mais como é viver sem esse peso no peito. Mas é porque o mundo mudou, e nós também. Mas as palavras de fé não mudam. Elas permanecem. E hoje elas voltam. Fortes, claras, dolorosas, porque precisam nos sacudir por dentro. Porque só o amor não basta se a verdade for deixada de lado. Padre Pio não falava para agradar, ele falava para salvar. Quando a alma grita, mesmo em silêncio, Deus ouve. E ele envia sinais, não como a gente espera, mas como a gente precisa. Abril de 2025 está marcado. Não por tragédias criadas por homens, mas por decisões espirituais que vão refletir no físico. Há algo por trás da cortina que separa o visível do invisível. E o que está por vir vai pedir coragem, fé, resistência. E não é tarde demais, mas quase. Se você está ouvindo agora, é porque ainda há tempo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo?
essa intuição, esse calafrio, esse pensamento insistente que te visita à noite. Não, é loucura, é percepção, é a alma tentando avisar que as promessas feitas nos antigos altares estão sendo cobradas, que as orações esquecidas estão sendo relembradas, que os olhos precisam se abrir antes que seja tarde. E não é para causar medo, é para provocar movimento, porque a fé estagnada não salva. A fé é viva, sim. A fé que se move, que age, que busca. Essa fé é a única capaz de proteger quando o mundo inteiro parece ruir. O tempo dos mornos passou. Os que ficam em cima do muro serão engolidos pela indecisão. Os que fecham os olhos diante do mal não verão a luz quando ela vier. E Padre Pio avisou, ele escreveu, ele chorou, ele clamou, mas poucos ouviram. Agora não dá mais para ignorar. A dor do mundo é o eco das verdades caladas. E a sua dor, a sua luta, a sua perda, também faz parte desse grito coletivo que sobe como um incenso quebrado. Só quem já sentiu o chão sumir sob os pés vai entender o que está sendo dito aqui. Porque só quem já passou pelo vale sabe reconhecer a presença do pastor. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Você acha mesmo que o que está acontecendo é normal? Que tudo isso é coincidência? Que as perdas, as guerras, os medos, a sensação constante de vazio são parte de um ciclo comum? Não são. Padre Pio sabia. Ele viu. Ele sentiu. E ele tentou nos avisar. Mas o mundo não ouve quem fala baixinho. O mundo prefere o barulho da distração. E é por isso que poucos vão se salvar. Porque estão ocupados demais tentando parecer bem, quando por dentro estão em pedaços. Mas você que está aqui, agora, lendo isso, tem uma chance. Não ignore. Porque os sinais estão por toda parte e quem tem olhos espirituais já percebeu. Estamos no limite. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E agora você precisa decidir se vai fechar essa mensagem como se fosse só mais uma ou se vai permitir que ela entre, que ela mexa, que ela revele. Porque o que está chegando não vai dar tempo para arrependimentos, vai exigir decisões. E a mais importante delas é onde está a sua fé. Porque quando o chão tremer, quando os céus escurecerem, quando os sons se calarem, só a fé vai restar. E ela precisa estar firme, forte, viva. Ou então não será fé, será medo disfarçado de esperança. Mas Padre Pio não prometeu facilidades. Ele prometeu verdade. E a verdade liberta, mesmo que antes machuque. E você precisa sentir isso por dentro, não só ouvir. Precisa viver essa palavra, não só assistir. Você que está ouvindo isso agora, talvez carregue uma dor antiga que nunca conseguiu explicar. Um silêncio dentro de você que não foi preenchido nem com orações. É como se houvesse uma parte sua que ficou lá atrás, em algum momento de perda, de medo, de solidão. E ninguém viu, ninguém sentiu, ninguém percebeu, mas Deus viu. E Padre Pio intercedeu por essas almas que choram em silêncio, porque ele sabia que esses tempos chegariam. Tempos em que o mundo pareceria desmoronar, não com terremotos ou trovões, mas com o peso do vazio, da indiferença, da mentira disfarçada de normalidade. Abril de 2025 é um marco porque algo está sendo selado no céu, e quem não estiver firme na fé será levado pelo engano. Você já sentiu que as coisas pioraram rápido demais? Que os valores estão sendo invertidos, que o certo virou errado, que a verdade foi amordaçada? Isso não é apenas social, é espiritual. É uma força que tenta calar os últimos ecos da fé verdadeira. E não é por acaso que você está aqui. É porque você foi chamada.
Sim, você. Com suas dores, suas dúvidas, seus momentos de fraqueza. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os que têm feridas, porque são essas feridas que se tornam portais para o milagre. Padre Pio sabia disso, e por isso ele deixou revelações que foram escondidas. Revelações que você pode ter acesso agora, mas por pouco tempo. As pessoas dizem que é teoria, que é exagero, que tudo vai passar. Mas no fundo, quando estão sozinhas, sentem o mesmo que você, que algo grande e sombrio está se aproximando. Um colapso não apenas do mundo físico, mas da alma humana. Uma escuridão que se infiltra nos gestos, nos olhares, nas palavras vazias. E essa escuridão precisa ser iluminada com fé real, não com frases prontas. E se você está ouvindo isso com o coração apertado, saiba, é o seu espírito reconhecendo a verdade. E a verdade dói, mas liberta. A mentira acaricia, mas mata. Você precisa escolher. Quantas vezes você já disse, está tudo bem, enquanto por dentro implorava por socorro? Quantas vezes acordou sem forças para continuar, mas mesmo assim se levantou? Quantas vezes orou sem saber se alguém estava ouvindo? Deus ouviu. Padre Pio ouviu. E agora chegou o tempo da resposta. Mas essa resposta não virá como você espera. Ela vem como revelação, como luz que queima, como verdade que inquieta. Você precisa estar preparada, não para fugir, mas para resistir, porque o que está por vir vai testar até os fortes. E só os que estiverem enraizados na fé vão permanecer. Você já viu alguém mudar do dia para a noite? Uma pessoa doce se tornar amarga, uma alma alegre mergulhar numa tristeza profunda sem motivo aparente? Isso é mais comum do que se imagina. Porque o espiritual está em guerra, e muitas pessoas estão sendo sugadas por forças que não entendem. Isso não é loucura, é real, é invisível, mas real. E quem vive de aparência vai cair. Padre Pio alertou sobre isso, e muitos riram. Mas agora, os mesmos que riram, choram em silêncio, porque as palavras dele estão se cumprindo, uma a uma. E o que resta a nós é escolher, acreditar ou perecer. E se eu te dissesse que neste exato momento há uma batalha sendo travada pela sua alma, que há vozes tentando te distrair enquanto você ouve isso, que há forças querendo que você pare esse vídeo, que desista, que ache que tudo isso é bobagem? Mas você ainda está aqui, e isso já é sinal de que sua alma está despertando. Não ignore, porque quanto mais perto da verdade você chega, mais o mal tenta te puxar de volta. Mas você não está sozinha, você nunca esteve. E essa mensagem é a prova disso. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel. Eu creio. As guerras externas são reflexo das batalhas internas. O que está para acontecer vai afetar o mundo inteiro, mas começará dentro das pessoas. Uma frieza vai se espalhar, um vazio sem explicação, e muitos não saberão o que fazer. Buscarão consolo em coisas passageiras, em distrações, em remédios, mas nada disso vai preencher o que só Deus pode restaurar. E você, que está ouvindo isso agora, tem uma chance de se preparar, porque as palavras de Padre Pio são como mapas para tempos de caos. Mas só quem crê conseguirá ler esses mapas. Os outros continuarão perdidos, mesmo dentro das igrejas. Mas por que comigo? Você já perguntou, por que tanta dor, tanto abandono? Porque você foi escolhida para algo maior. Porque as marcas que você carrega não são sinais de fraqueza, mas de resistência. Você sobreviveu a dores que teriam destruído outros e agora está sendo chamada, não para fugir, mas para se levantar, porque o tempo da colheita chegou, e quem semeou lágrimas colherá promessas, mas só se não desistir agora, porque abril de 2025 será decisivo.
Para muitos será o fim, para outros será o recomeço. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já reparou como o mundo está mais barulhento e ao mesmo tempo mais silencioso? As pessoas gritam nas redes sociais, mas não dizem nada com a alma. O barulho da distração está abafando a voz de Deus, mas há um sussurro que Padre Pio ouviu, que você talvez esteja ouvindo agora. É aquele arrepio sem motivo, aquela lágrima que desce do nada, aquele aperto no peito quando se fala de fé. É o Espírito tentando te acordar, porque há pouco tempo, e você precisa decidir agora, não depois, não amanhã, agora. Você sabia que há registros antigos, escondidos por séculos, que revelam detalhes impressionantes sobre o que está prestes a acontecer? Que muitos líderes religiosos já conhecem essas profecias, mas têm medo de falar, porque sabem que o povo não está preparado. Mas você está, ou pelo menos tem a chance de estar. Esse conteúdo é forte, é impactante e por isso foi escondido. Mas agora foi liberado. E está no primeiro comentário, não por acaso, mas por providência. E se eu te dissesse que há uma oração específica que Padre Pio deixou para tempos de desespero extremo? Que essa oração não está nos livros comuns, nem nas missas de domingo, que ela foi escrita à mão, guardada por décadas e agora está disponível? Essa oração está no livro, e esse livro está acessível por tempo limitado, porque há coisas que não podem ser divulgadas para sempre. Há verdades que só tocam quem está pronto. Você está, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Muitos não querem ouvir, porque ouvir exige mudança. E mudar dói, mas ignorar o chamado dói ainda mais. Você vai esperar o quê? Que a doença chegue, que a perda aconteça, que o chão se abra, ou vai agir agora? Fé não é sobre palavras bonitas, é sobre atitude, é sobre escutar o que ninguém mais está dizendo. E hoje, você ouviu. Isso te faz diferente, não melhor, mas escolhida. E os escolhidos sempre são provados, mas também sempre são sustentados. Você já se sentiu assim? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não soubesse o quê? Como se o céu estivesse carregado, mesmo num dia de sol? Como se uma força invisível estivesse tentando te avisar de algo? Essa sensação é espiritual. É como uma trombeta que toca dentro da alma. Padre Pio disse que os sensíveis iriam perceber. E você percebeu. Não ignore, porque a profecia é clara. Os que ouvirem o chamado e obedecerem serão protegidos. Os que zombarem cairão no abismo da ilusão. Não há mais espaço para dúvidas. O tempo que você perdeu tentando entender tudo racionalmente já passou. Agora é o tempo de crer, de se posicionar, de buscar. O mal não está mais escondido. Ele está à vista. E só quem estiver na luz vai conseguir ver e resistir. Abril de 2025 vai trazer revelações, verdades vão surgir, máscaras vão cair. E você precisa estar do lado certo, não por medo, mas por amor. Porque quem ama a verdade não foge dela, mesmo que doa. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você sabe. Sabe que isso não é apenas mais um aviso. Que não se trata de boatos ou invenções. É como se as palavras que você está ouvindo agora fossem exatamente aquilo que sua alma precisava receber. Não por acaso, mas porque chegou o tempo em que os que ouvem vão ter que se levantar, e os que dormem, esses, infelizmente, vão ser pegos de surpresa. Padre Pio falou sobre isso. Disse que os últimos tempos seriam confusos, barulhentos, mas frios. Cheios de gente andando de um lado para o outro, sem direção, sem paz, sem fé. E é assim que está o mundo agora. Não vê?
A angústia no peito não é só sua. Ela está se espalhando. Como uma neblina silenciosa, ela entra nas casas, rouba a alegria, seca as lágrimas antes que caiam. E as pessoas vão se acostumando, vão vivendo no piloto automático, achando que isso é normal. Mas não é. Você sabe disso, sente isso. Porque o que está prestes a acontecer vai arrancar essa máscara coletiva, vai escancarar o que muitos se recusaram a ver. Abril de 2025 é só a ponta do iceberg. É só o começo de uma verdade que ninguém quer encarar. Uma verdade espiritual que atravessa o corpo, que fere a alma, mas que também pode curar, se for recebida com fé. Você precisa se perguntar: estou pronta para ouvir o que poucos têm coragem de dizer? Porque o que será revelado nos próximos dias pode abalar tudo o que você achava que sabia. Vai mexer com suas crenças, vai tocar nas suas feridas mais profundas e talvez até te deixe sem chão por um momento. Mas é preciso passar por isso. É preciso quebrar a casca da ilusão para que a verdade floresça. Padre Pio dizia que Deus não quer pessoas confortáveis, mas despertas. E despertar dói. Despertar rasga o que é velho. Desperta o que está adormecido e te obriga a enxergar. Lembra daquela perda que você nunca entendeu? Daquele momento em que se sentiu abandonada por Deus? Não foi castigo, foi preparação. Porque só os que já andaram pelo vale da sombra da morte conseguem reconhecer a luz quando ela chega. E essa luz está aqui agora. Não uma luz de aparência, mas uma que arde por dentro, que revela, que incomoda, porque é feita de verdade. Abril de 2025 será o tempo da revelação, do desmascaramento espiritual, e os que não estiverem firmes cairão em enganos que parecerão milagres. Isso foi dito por profetas, por santos, por vozes do alto. Está se cumprindo. Você percebe isso? Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. As doenças que estão aparecendo não são apenas físicas, são sintomas espirituais, corpos sendo enfraquecidos porque as almas estão doentes. A tristeza constante, a ansiedade sem motivo, a sensação de vazio mesmo tendo tudo, isso tudo é reflexo de uma guerra espiritual que está cada vez mais visível. Padre Pio dizia que quando a alma se afasta da luz, o corpo sofre. E o mundo está doente porque as almas estão cegas. A medicina pode até aliviar, mas só Deus pode curar. Só Deus pode restaurar aquilo que o mundo destruiu. E esse chamado que você está ouvindo agora não é apenas um aviso. É um socorro. Há algo que você precisa saber. Existe uma rede de engano sendo construída. Um sistema que vai parecer justo, correto, até necessário, mas que foi arquitetado para desviar os olhos da fé. Muitos vão aplaudir, outros vão seguir sem questionar. E poucos, muito poucos, vão perceber a armadilha. Padre Pio viu isso, ele escreveu sobre isso, mas foi silenciado. As revelações mais profundas dele foram trancadas a 7 chaves, e agora estão sendo liberadas, mas só para os que têm olhos espirituais, só para os que ainda creem, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. Quantas vezes você já sentiu que estava perdendo a esperança? Que o mundo estava pesado demais, cruel demais, rápido demais? Essa sensação é real, porque o tempo está sendo acelerado, as decisões estão sendo antecipadas, e quem não decidir agora não terá tempo. Depois, abril de 2025, trará eventos que mudarão rotas, que exporão líderes, que sacudirão estruturas religiosas, mas quem estiver preparado não será abalado. Quem estiver enraizado na fé verdadeira vai permanecer, vai ser coluna, vai ser abrigo.
E você pode ser essa pessoa. Se escolher hoje, se não adiar mais, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabia que há passagens nos escritos ocultos de Padre Pio que falam sobre um mês específico em que os véus espirituais seriam rasgados? Que as pessoas começariam a ver o que antes era invisível? Que os sonhos se tornariam mais vívidos? Que os sinais se intensificariam? Que a oração ganharia um peso diferente? Esse mês é abril. Abril de 2025. Está chegando e os sinais já começaram. Gente que nunca teve visões tendo revelações. Crianças dizendo coisas que só profetas diriam. Velhos sonhando sonhos que parecem mensagens. Isso não é loucura. Isso é espiritual. E só quem está desperto percebe. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você está sendo perseguida? Talvez não por pessoas, mas por pensamentos, inquietações que não somem, angústias que não têm nome. Isso é perseguição espiritual. Padre Pio dizia que quanto maior o chamado, maior o ataque. E se você está sendo atacada, é porque há algo precioso dentro de você. Algo que o inimigo quer destruir antes que floresça, mas ele não vai conseguir. Não se você permanecer firme. Não se você se apegar à verdade, à fé, ao que realmente importa. As vozes ao redor vão tentar te distrair. Mas há uma voz mais forte, mais serena, mais verdadeira. E essa voz está falando com você agora. Você já viu alguém se apagar por dentro? Gente que antes era cheia de luz, de força, de alegria e que hoje anda como sombra? Isso é reflexo da escuridão que está se espalhando, mas também é sinal de que o fim das máscaras está chegando. Porque o que está morto por dentro não consegue mais fingir. Vai cair, vai aparecer, e você precisa estar pronta, não para julgar, mas para proteger, para abrigar, para ser farol. Abril de 2025 será o tempo em que Deus vai levantar os invisíveis, os improváveis, os que choraram sozinhos, os que foram esquecidos. E você pode estar entre eles. Você está disposta a ir até o fim, a enfrentar suas próprias dores, seus medos, suas memórias? Porque é isso que será exigido dos que quiserem permanecer. A purificação não será leve. Ela vai arrancar, vai expor, vai confrontar, mas também vai curar, vai restaurar, vai devolver aquilo que foi perdido, mas só se você suportar, só se você não desistir no meio. E agora, mais do que nunca, você precisa decidir. Vai continuar ignorando os sinais? Ou vai aceitar o chamado que já está ardendo no seu coração? Você precisa entender. O mundo está sendo preparado. Não para o progresso como te prometeram, mas para um silêncio espiritual que poucos conseguirão suportar. Um silêncio onde não haverá mais tempo para decidir, apenas para colher. E o que você colherá depende do que plantar agora. Esse exato momento. Cada palavra que você ouve está pesando no invisível. Está gerando vida ou morte, luz ou trevas. Não existe mais meio termo. Padre Pio dizia que os indecisos seriam os primeiros a cair. Porque quando o abismo se abrir, quem não estiver firme será tragado. Sabe aquele aperto no coração que às vezes surge sem explicação? Aquela sensação de que algo vai acontecer, mesmo que tudo pareça calmo? Não ignore. É o espírito se antecipando ao que o corpo ainda não entendeu. Os dias estão se encurtando. As tragédias não são por acaso. Elas são o eco dos céus tentando alertar os surdos. Mas quem tem ouvidos, ouça. Porque a palavra já foi liberada. As visões estão sendo distribuídas. Os sonhos estão sendo semeados.
Mas poucos terão coragem de aceitar o que está sendo mostrado, porque dói, porque tira da zona de conforto, porque confronta. Você precisa se perguntar: o que está me impedindo de crer? É medo, orgulho, insegurança? Todos esses sentimentos são armas que o inimigo usa para travar quem tem um chamado. Mas você já sentiu isso? Aquela sensação de que nasceu para algo maior. De que mesmo em meio à dor, existe uma força que te mantém de pé. Não é ilusão, é propósito. É o próprio Deus te sustentando, mesmo quando você acha que está sozinha. Padre Pio disse que as almas mais atacadas são as que têm missão maior. E quanto maior o peso, mais poderoso será o que está por vir, se você resistir. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já se sentiu esquecida? Como se todos tivessem seguido em frente e você tivesse ficado? Isso é espiritual também. Porque o inimigo tenta isolar quem tem luz, tenta convencer de que não há mais saída, que você perdeu tempo, que sua fé não é suficiente. Mas ele é mentiroso. Padre Pio enfrentava essas mesmas vozes. Ele via, ouvia e sentia o inferno tentando impedi-lo, mas nunca cedeu. E agora, ele te ensina a também não ceder, a também resistir, porque está mais perto do que parece. A libertação, a resposta, a revelação. Você sabia que muitos dos milagres atribuídos a Padre Pio foram ocultados por décadas? Que arquivos inteiros foram escondidos por medo do que ele dizia? Porque suas visões eram específicas demais, claras demais, fortes demais. Ele viu cidades afundarem, igrejas caírem, governos se levantarem e caírem em nome de falsos deuses. E ele dizia: haverá um tempo em que os homens preferirão mentiras reconfortantes a verdades incômodas. Estamos nesse tempo. Você sente isso. A verdade hoje é perseguida, é distorcida, é zombada, mas ela permanece e está aqui. No que você está ouvindo agora. Você já percebeu como a solidão aumentou nos últimos tempos? Mesmo cercada de gente, mesmo com redes sociais cheias, o vazio parece maior. Isso não é só psicológico, é espiritual. É como se uma camada de escuridão estivesse cobrindo os corações. E isso vai aumentar. Abril de 2025 será como um ponto de ignição, onde o que está oculto se revelará, onde o invisível tocará o visível. Muitos não suportarão. Mas os que estiverem em comunhão com a fé verdadeira, esses verão com clareza. Esses entenderão o que está acontecendo e estarão protegidos. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você precisa estar atenta. Os sinais estão nos detalhes, nos sonhos repetidos, nas palavras que se cruzam com pensamentos antigos, nas orações que vêm do nada. Deus está falando, mas a maioria está surda. Surda de barulho, de distração, de medo, mas você está ouvindo. E isso já é um passo que pode mudar tudo, porque Deus só precisa de uma brecha, de um sim sincero, de uma alma disposta. Você tem essa alma, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo desconfiada, mas ainda viva. E isso basta, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe por que o inimigo tenta tanto calar quem fala a verdade? Porque uma só palavra ungida pode libertar centenas, e este conteúdo foi ungido. Padre Pio disse que em tempos de confusão, a verdade pareceria loucura, e estamos vivendo isso. Falar sobre fé virou motivo de piada. Buscar milagres virou fraqueza.
Mas é exatamente agora que a fé precisa ser mais forte, que o clamor precisa ser mais alto. Porque quando o mal se espalha como fumaça, a oração precisa subir como fogo. Você já sentiu que perdeu tempo demais? Que poderia ter feito mais, amado mais, buscado mais? Essa culpa que te visita é um peso que Deus quer tirar. Mas você precisa entregar. Precisa dizer em voz alta: eu não suporto mais carregar sozinha. Porque Ele ouve, mesmo quando você pensa que não. E Padre Pio dizia que o maior milagre de todos não é a cura do corpo, mas o descanso da alma. E hoje essa promessa está viva para quem tiver coragem de buscá-la. Você lembra do dia que tudo desabou? Aquele momento em que achou que nunca mais sorriria? Pois é, Deus estava lá e chorou contigo, mas não desistiu de você. Não te abandonou, só permitiu o silêncio para que você aprendesse a ouvir o que só o silêncio revela. E agora Ele está te chamando de novo, de uma forma diferente, através dessas palavras, através dessas verdades que talvez estejam te sacudindo por dentro. É para isso mesmo, porque quando a alma acorda, o corpo treme, mas isso é sinal de vida, de cura, de renascimento. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. As portas do céu ainda estão abertas, mas não por muito tempo. A misericórdia é abundante, mas tem prazo. E quando se fecha, não há como forçar. Por isso, essa mensagem precisa ser levada a sério, precisa ser compartilhada, precisa ser acolhida, porque não é qualquer coisa, é um chamado direto, um sopro de vida no meio do caos, uma oportunidade rara de preparar o espírito para o que está chegando, e você não pode desperdiçar as lágrimas que você chorou em silêncio. Cada uma foi colhida, nenhuma foi em vão. Deus viu, Padre Pio intercedeu, e agora você vai ver os frutos, se não desistir agora. Está perto, muito perto, mas também é o momento mais perigoso, porque muitos, ao sentirem o peso final, vão querer desistir. Vão se render ao cansaço, à decepção, à frieza. Mas você não. Você chegou até aqui, e isso já é mais do que muitos conseguiram. E é por isso que Deus ainda está falando contigo. Você está pronta para ver o que muitos não verão, para ouvir o que está sendo sussurrado nos corredores do céu. Abril de 2025 será um grito, um estalo, uma ruptura, e quem não estiver firmada na fé será arrastado. Mas você pode estar ancorada, pode estar protegida, pode estar com os olhos abertos e o espírito em paz, mas só se não deixar para depois. Você consegue sentir esse peso que paira sobre o mundo? Como se algo estivesse prestes a romper, como se um véu estivesse sendo lentamente puxado, revelando o que por muito tempo foi escondido. Não é impressão, não é coincidência, é espiritual, e está acontecendo agora. Abril de 2025 não é só uma data, é um código profético, um alerta divino, um período em que o céu se abrirá para alguns e se fechará para muitos. Sim, isso é forte, mas é real. E quem tiver discernimento vai entender o que está em jogo. O tempo da indecisão acabou. Você não sente como se os dias estivessem mais pesados, como se cada manhã carregasse uma energia estranha. Difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Isso não é psicológico, é profético. É como se o mundo estivesse prendendo a respiração, aguardando um acontecimento que ninguém ousa nomear. Padre Pio falava sobre esse tempo. Disse que haveria um momento onde o mal se disfarçaria tão bem que até os escolhidos correriam risco. E esse momento é agora. Você está sendo vigiada. O que você assiste, ouve, fala, sente, tudo conta. Porque as forças ao redor já começaram a se mover.
Sabe aquela dor que você sente, mesmo quando está tudo aparentemente certo? Aquela sensação de vazio que surge quando você está sozinha ou até no meio da multidão. Ela não é sua. Ela é um reflexo do que está no ar, porque as almas estão gritando, as orações estão mais urgentes, os sonhos estão mais agitados. As mensagens espirituais estão mais claras para quem tem sensibilidade. E se você sente isso, se reconhece esse sinal no seu espírito, é porque foi chamada. E a chamada, quando vem de Deus, não aceita silêncio como resposta. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você pode não saber, mas tem gente que sonha com você. Não como você. Mas como você será quando despertar. Há pessoas esperando o seu posicionamento, esperando que você diga sim à sua missão espiritual. Porque quando uma alma se levanta, outras são libertas. E Padre Pio dizia: uma alma que se entrega a Deus completamente muda o destino de uma geração. Não é exagero. É verdade. A sua escolha tem peso, o seu silêncio tem consequência. E a sua fé pode ser a última linha entre a queda e a salvação para muitos que estão à sua volta. Você já percebeu como as crianças estão mais sensíveis? Como os adolescentes estão mais revoltados? Como os idosos estão mais tristes? Como se sentissem que algo está errado, mesmo sem saber explicar? O mundo espiritual se revela naquilo que parece pequeno, mas quem enxerga com os olhos da fé percebe tudo. Nada é por acaso. As dores aumentaram, os suicídios cresceram, a violência virou rotina. Isso não é o fim do mundo, mas é o início de um tempo de julgamento, não do tipo que castiga por castigar, mas do tipo que revela, que separa, que expõe. E quem não estiver firme na verdade será levado pelo engano com aparência de milagre. Quantas vezes você teve medo de dormir, de acordar e tudo estar pior? De algo acontecer com quem você ama. Esse medo é alimentado por forças que se alimentam da sua fraqueza. Mas ele também pode ser um alarme espiritual, um convite ao despertar, uma chance de agir antes que seja tarde, porque está vindo uma grande queda, não física, mas moral, espiritual, uma quebra de confiança em tudo o que era considerado certo. E muitos ficarão sem chão. Mas quem estiver com os pés na rocha da fé, esse não será abalado. Você não foi feita para viver ansiosa, cansada, confusa. Isso é um sintoma de algo que está distorcido. E o mundo está assim porque se afastou da essência, se afastou de Deus. E Deus está permitindo que o caos avance até o ponto em que só os que têm fé resistirão. E você tem essa fé? Talvez adormecida, talvez ferida, mas viva, e agora ela está sendo chamada. Agora é o momento em que você precisa tomar uma decisão, porque a fé que não se posiciona será esmagada. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você já pensou em desistir de tudo? Já achou que sua vida não tem mais sentido? Isso acontece com os mais sensíveis, com os que sentem demais, com os que foram chamados, porque o chamado espiritual incomoda, tira o chão, arranca as certezas, mas também prepara, fortalece, transforma. E Padre Pio dizia que os que choram hoje serão os que vão sustentar outros amanhã. Você foi marcada por Deus. E as suas cicatrizes são a prova de que Ele te manteve viva quando tudo dizia que era o fim. Você já venceu muita coisa. Não pode parar agora. Você sabe o que acontece com uma alma que ignora o chamado? Ela adoece. Não no corpo, mas por dentro. E essa doença silenciosa vai crescendo, virando cansaço, irritação, tristeza, até que a pessoa se perde de si mesma.
Você não pode deixar isso acontecer com você, porque ainda dá tempo. Ainda há um caminho, ainda há uma direção, e ela está sendo revelada agora, aqui, nesta palavra. Padre Pio pediu que as pessoas não esperassem ver sinais nos céus, porque o verdadeiro sinal estaria dentro de nós. E você está sentindo isso agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já se pegou pensando: será que tudo isso tem mesmo um propósito? A resposta é sim. Nada é em vão, nem a dor, nem as perdas, nem os silêncios. Tudo foi preparação, tudo foi lapidação. Deus nunca desperdiça uma lágrima, nunca ignora uma oração sussurrada. E se você ainda está aqui, é porque sua missão ainda não terminou. Pelo contrário, ela está prestes a começar. Abril de 2025 será um divisor, uma linha espiritual será traçada. Os que estiverem do lado certo verão coisas que o mundo jamais entenderá. Os que estiverem do lado errado verão a consequência. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sente que está travada? Que tudo que você tenta dá errado? Que por mais que lute, parece que algo invisível te impede? Isso tem nome: bloqueio espiritual. Padre Pio ensinava que há correntes que não podem ser quebradas com força, mas com oração, com renúncia, com fé pura. E você pode ser livre disso. Não com fórmulas mágicas, mas com entrega total, sincera, profunda. Quando você diz: a Deus, eu não aguento mais sozinha, Ele age. E essa entrega começa agora, com uma decisão, com um passo. Você já sentiu que está no lugar certo, mas na hora errada? Que algo dentro de você está gritando, mas você não sabe o que é? Isso é o Espírito sendo cutucado pela verdade. E essa verdade, quando chega, muda tudo. Ela pode doer no começo, mas cura no fim. E é isso que está acontecendo com você. Agora, algo está sendo revelado. E você sabe que não está ouvindo isso por acaso, que esta mensagem é como uma chave. E quando você pegar essa chave, portas espirituais vão se abrir. Você sente o mundo desmoronar aos poucos, não sente? Não é só nas notícias, não é só na economia ou na política. É dentro das casas, é dentro das famílias, é dentro de você. A conexão se perdeu, a fé se tornou fria, o amor se tornou cálculo e a esperança virou estatística. Mas o Espírito sente. Ele sente que algo está errado, que o tempo está correndo contra e que as pessoas não estão ouvindo. Você, ao contrário, está ouvindo. E essa é a diferença que pode mudar tudo. Quantas vezes você se perguntou: por que eu? Por que tanta luta, tanta dor? Talvez você ache que está sendo castigada, mas não está. Está sendo escolhida, moldada, preparada. Só os mais fortes, só os mais sensíveis espiritualmente carregam certas batalhas. Não porque Deus os abandona, mas porque confia que eles suportam e que depois vão ajudar os outros. Padre Pio dizia: as almas mais feridas serão aquelas pelas quais Deus passará para tocar o mundo. E Ele quer passar por você. Não pelo que você tem, mas pelo que você já superou. Agora imagine por um instante. E se você ignorar esse chamado? E se tratar como se fosse só mais uma mensagem? Como tantas outras que você ouviu e esqueceu? O que vai acontecer com aqueles que dependem da sua resposta? Você sabe que tem pessoas observando você. Gente que nem fala, mas percebe. E o que você fizer hoje pode ser o sinal que elas estavam esperando para também se levantarem. Você entende o peso disso? Você carrega luz. Mesmo sem perceber, você carrega algo que pode salvar, mas só se você não desistir. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas,
mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você já teve a sensação de que está sendo testada constantemente, de que tudo está dando errado, mesmo quando você tenta fazer o certo? Isso é porque há algo muito maior sendo preparado, algo que só poderá ser acessado depois dessa tempestade. As trevas vêm antes do amanhecer. O deserto vem antes da terra prometida. A lágrima vem antes do sorriso. Mas o problema é que muitos desistem no meio, e o inferno festeja cada desistência. Não permita que isso aconteça com você. Não agora. Não tão perto da revelação. Não pense que você está sozinha nessa luta. Há batalhas que não aparecem no rosto, mas gritam no espírito. Você está lutando contra pensamentos, medos, lembranças que não contam para ninguém, e isso cansa, isso pesa. Mas saiba que esse peso não é permanente. É sinal de transformação. Você está sendo quebrada para ser reconstruída de um jeito que nunca mais se perderá. Você será alicerce, você será abrigo, você será voz para quem perdeu a fé. Mas só se você aceitar isso agora. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Você tem sentido os sinais. Eles vêm em sonhos estranhos, em sensações que não sabe explicar, em encontros inesperados, em palavras que se repetem de formas misteriosas. Isso é o céu, tentando te acordar. E quanto mais você ignora, mais esses sinais aumentam. Deus está te chamando, e quando Ele chama, nada permanece igual. Ou você obedece, ou tudo começa a quebrar. Não por vingança, mas por amor. Porque Ele prefere te ver despedaçada na verdade do que inteira na mentira. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você pediu um sinal claro? Uma confirmação? Quantas vezes disse: Senhor, se é para eu seguir, me mostra alguma coisa? Então veja, você está aqui, lendo isso agora. Isso não é acaso, isso é resposta. Mas Deus não fala como o mundo espera. Ele fala na alma. E essa inquietação que você está sentindo agora é Ele, tocando, chamando. Você sente isso, não sente? Uma parte de você está estremecida, porque algo dentro já entendeu, já aceitou. Agora só falta sua decisão. E se amanhã for tarde demais? E se você acordar e tudo tiver mudado, como tantas vezes já aconteceu com os outros? O tempo está se esgotando. E Deus está fazendo uma última chamada para os que Ele ama, não para condenar, mas para salvar, para consolar, para restaurar. Mas só quem ouve com o coração é capaz de responder. E você já ouviu. Agora responda. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você merece paz. Você merece leveza. Mas essas coisas não vêm com dinheiro, com fama, com status. Elas vêm com conexão espiritual, com entrega, com verdade. E hoje essa verdade está diante de você, te convidando a um recomeço. E sim, ainda dá tempo. Ainda há espaço para um milagre. Ainda há tempo para reconstruir tudo o que foi destruído. Mas não vai ser fácil. Vai exigir fé, coragem, postura. Vai exigir que você continue, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Porque os maiores milagres acontecem no escuro, quando ninguém está olhando. E você está prestes a viver um deles. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo e pergunte a si mesma: eu creio?
Se a resposta for sim, então você já deu o primeiro passo. Você já tocou algo sagrado, algo eterno, algo que o mundo inteiro tenta calar, mas que dentro de você está mais vivo do que nunca. E é isso que Deus vai usar. É isso que Ele vai acender. E através de você, vidas serão transformadas. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você aguentou até aqui, e isso diz muito sobre você, sobre a sua força, sobre o seu chamado, sobre a sua alma. Poucos conseguiriam, porque ouvir a verdade dói, mas você ficou, você permaneceu. Isso significa que você está pronta. Pronta para receber o que o mundo não consegue dar, pronta para se levantar, pronta para viver um novo tempo. Porque, apesar de tudo, a esperança ainda existe. Ela não morreu. Ela só estava escondida, esperando esse momento. E agora é hora de trazê-la de volta, de reacender, de recomeçar. Você não está sozinha. Deus está contigo. Padre Pio intercede por você. E o céu está atento a cada movimento da sua alma, a cada pensamento seu, a cada lágrima que você segurou. Agora é o momento de cura, de fé, de decisão. E o próximo vídeo vai te mostrar o que fazer. O próximo vídeo vai revelar a próxima etapa. Não perca, porque quem ficou até aqui precisa continuar, porque agora você sabe demais para voltar atrás. E o que está por vir vai mudar tudo. Te espero no próximo vídeo. E lembre-se, Deus ainda está falando. A pergunta é: você ainda está ouvindo?